Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, o versículo 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, pedimos que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos estar falando de uma das profecias mais polêmicas de toda a Bíblia. Nós temos falado de 2 Tessalonicenses, falamos da apostasia, falamos da manifestação do anticristo, estudamos um pouquinho, de maneira superficial, algumas características da vinda do anticristo, algumas características da apostasia. Na última palavra nós falamos sobre o dia do Senhor. Vimos o que Deus vai fazer, o que a profecia bíblica nos fala. E agora eu vou estar tratando do nosso último tema em tópicos. E por que a profecia de Gog e Magog é importante? Porque ela é uma profecia que ela é dada para os últimos dias. E sempre que se fala em estudo do Apocalipse, fatalmente algum autor vai passar pela profecia de Gog e Magog. Na internet é um dos temas mais falados. Muito material tem sobre Gog e Magog. E o que eu pretendo nessa noite? Eu pretendo nessa noite mostrar para vocês principalmente os aspectos espirituais dessa profecia e as implicações para a nossa vida diária, sem sensacionalismo, corrigindo alguns exageros que a gente vê, corrigindo alguns erros que existem. Porque o que acontece, sempre que acontece um fato novo, vira e mexe alguém pergunta, será que é Gog e Magog? Para vocês terem uma ideia, quando caíram as Torres Gêmeas em 2001, no dia seguinte, na Folha Universal, estava a seguinte manchete de capa, e viu a profecia do bode e do carneiro, do livro do profeta Daniel, onde o chifre do bode era quebrado pelo carneiro que dava marretadas. E aí eles diziam que aquilo ali era a profecia das Torres Gêmeas. Porque o bode tinha 2 chifres e o carneiro veio voando sem tocar no pé, bateu e quebrou os chifres. Isso daí deve ter dado uma tremenda audiência para a Folha Universal. Mas qual é o problema? A própria Bíblia explica essa profecia. E essa profecia mostra quando o Império Grego de Alexandre o Grande iria destruir o Império Medo-Persa. E isso aconteceu no 4º século antes de Cristo. E não existe nenhuma aplicação desse texto para os dias de hoje. Isso é muito comum na época que nós estamos vivendo. Naquela época não tinha uma internet desenvolvida como a nossa. Se fosse hoje, você ia ver as coisas mais malucas no mundo dizendo sobre aquilo. E Gog e Magog não fica atrás. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, existem algumas dificuldades. E não adianta querer forçar o texto bíblico a dizer algo que ele não diz. Porque você fatalmente vai errar. Eu vou ler alguns tópicos da profecia, não vou expor o capítulo 38 inteiro, nem o 39, vou ler algumas partes e vou compartilhar algumas verdades com os irmãos. Então vamos lá. Ezequiel 38, versículo 1, eu vou reler ele, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos,
e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. O que acontece aqui? A profecia é contra um camarada chamado Gog. Quem é Gog? A única referência que nós temos de Gog e Magog está na tabela das nações de Gênesis 10. Eles são descendentes do filho de Noé chamado Jafé. E são um povo. Só que aqui você percebe que Gog é um príncipe. Ele é um governante de uma terra. Que a Bíblia fala, a terra de Magog. Normalmente, quando as pessoas chegam aqui, elas já querem começar a adivinhar de que país está falando. Nós temos aqui algumas nações conhecidas, por exemplo, os persas. Os persas é o hoje chamado Irã. Não exatamente, mas nós podemos dizer que os iranianos descendem dos persas. Os etíopes, a mesma coisa, estão uma nação ali no norte da África. Também vai falar Pute. Pute é a chamada Líbia, também no norte da África. Você pode identificar esses povos? Pode. Mas o que a profecia está querendo dizer aqui é o seguinte, primeira informação, que Deus é contra Gog. Deus é contra esse grande governante. E Deus, na sua soberania, o Deus que controla as nações, que controla o movimento dos povos, que controla o movimento dos exércitos, vai trazer Gog da terra de Magog com seus exércitos aliados para uma guerra. Qual que é o contexto aqui? O livro de Ezequiel é um livro que foi escrito fora de Israel. Ezequiel já estava no exílio babilônico. Ele escreveu esse livro, se eu não me engano, entre 593 a.C. e 571, pode estar um pouquinho errada a data. Mas ele era da primeira leva, quando Nabucodonosor marchou contra Jerusalém. Houveram 4 deportações, alguns dizem que foram 5, mas vamos ficar com 4 para não causar polêmica. Numa das deportações, o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a Babilônia. Em outra deportação, Ezequiel foi levado. E qual que é o contexto? Vamos entender. É o povo da aliança. É o povo que foi tirado por Deus do Egito. É o povo que é descendente de Davi. É o povo escolhido de Deus. Que de repente uma nação inimiga vem, arrebenta com tudo e tira o povo de lá. E bem no meio da época da profecia de Ezequiel, o templo é destruído. A terra é arrasada. Isso acontece na mesma época que o profeta Jeremias está profetizando. Jerusalém vai cair, se entreguem. Então, enquanto Jeremias está profetizando em Jerusalém, Ezequiel está profetizando na Babilônia, que ele foi levado para lá. E quais são as perguntas do povo? Não estou entendendo o que está acontecendo. A nossa terra foi destruída. O Deus Todo-Poderoso deixou destruir o templo, nos trouxe cativos. Nós estamos debaixo de juízo. Nossos parentes foram mortos. As pessoas que a gente ama foram levadas presa. Nossa cidade foi destruída, o nosso templo foi arrasado. Por que que isso aconteceu? Então Ezequiel vai falar de um contexto de juízo de Deus, um contexto de nações inimigas, porque a Babilônia não marchou sozinha, tiveram outros povos que ajudaram a Babilônia, que de uma maneira esperta se renderam e se juntaram, senão ia ser destruído também.
E aí, Deus está mostrando o que ele vai fazer com o povo. Antes de Ezequiel completar essa profecia, ele teve outras informações. Por exemplo, a glória de Deus saindo do templo. Por quê? Porque eles praticaram idolatria dentro do templo. Aí, antes desse capítulo aqui, tem o famoso capítulo do Vale dos Ossos Secos, que é muito usado no Brasil para falar de avivamento, e querem aplicar esse capítulo para a igreja. Mas esse capítulo não foi escrito para a igreja. Ele pode até ter alguma aplicação, mas ele não foi escrito para a igreja. O que é o Vale dos Ossos Secos? É Israel no exílio. É Israel morta fora da sua terra. O que Deus está dizendo? Pelo poder do meu espírito, por causa da minha aliança com Davi, da minha aliança com Abraão, eu vou restaurar o povo. No momento correto eu vou restaurar o povo, vou colocar o povo em paz. Vocês vão experimentar os bons dias, não é o final dos dias. É isso que os ossos secos estão dizendo, eles voltando à vida. Só que aí vem no capítulo 38, falando uma profecia que explicava os seus dias, mas que também apontava para o futuro. E é essa a questão. Entender a profecia na época de Ezequiel é fácil. Agora, entender a profecia para os nossos dias é que dá muita confusão. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar é um povo que Deus odeia, é um povo que tem um grande poderio militar, e o Deus que controla todos os exércitos da terra está trazendo esse povo para uma batalha contra Israel. Deus está explicando para o povo, olha, quem controla Nabucodonosor sou eu. Quem controlou o rei da Síria quando Samaria caiu e arrancaram todo o povo do reino do norte sou eu. Quem traz exércitos para cá, quem leva exércitos para lá sou eu. Eu sou o Todo-Poderoso, as nações da terra estão nas minhas mãos. E esse Gog, esse Magog, que é tão poderoso, que tem tanto poder militar, eu controlo ele, eu trago, eu levo. Porque eu sou o Todo-Poderoso. O que Deus está falando, gente? Mesmo que vocês estejam sofrendo aí, não estranhem. A história da humanidade está nas minhas mãos. Vocês servem um Deus soberano. E vocês são meu povo. Povo cujo qual eu tenho aliança. Então esse é o principal recado aqui. Então quando você vê alguma coisa acontecendo, alguma guerra, algum detalhe, você já vai lembrar, opa, peraí, essa guerra está debaixo da autorização do Senhor. Deus controla essa guerra. Deus controla os líderes. Deus controla os países. Esse é o principal recado. Que se você não tivesse entendimento, cada coisa que acontecer, você vai sofrer demais. Vai ficar parafusando a cabeça. E a boa escatologia não deve levar você a parafusar a cabeça. A boa escatologia tem que dar esperança, tem que dar confiança. Senão você fica parafusando, que nem muita gente por aí. Qualquer coisa que acontece, a pessoa parafusa. Amém? Vamos a mais um outro texto. Ezequiel 38, 10. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia, que subirão palavras do teu coração, e manicarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não tem ferrolhos nem portas. Olha que interessante. Deus está mostrando a situação de Israel. Israel vai estar habitando seguro. Mas para que ele está falando isso? Para um povo no exílio, que acabou de ser destruído. Então Deus aqui já está fazendo uma promessa de retorno. Olha, quando esse Gog vier, o meu povo vai estar habitando seguro.
Tão seguro que as cidades não vão ter muro, as portas não vão ter ferrolho, vocês vão estar tranquilos. Agora, quando Deus fala, virão palavras ao teu pensamento, você percebe o quê? Na sua soberania, de uma maneira que nós não sabemos, Deus controla até os pensamentos dos líderes, os pensamentos dos reis. Como essas palavras chegam, a gente não sabe. Mas a gente sabe pelo texto que vão vir palavras para esse líder, que vão fazer com que ele obedeça à vontade de Deus. Somente um Deus soberano, onisciente, que sabe tudo, pode fazer isso. Sabe quem é que inclina o coração do seu chefe? Sabe quem é que inclina o coração daqueles que têm poder sobre você? Sabe quem é que inclina o coração da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos? É o Deus Todo-Poderoso. De uma maneira que nós não sabemos, Deus consegue controlar tudo. Não é que ele vive a vida no lugar da pessoa. A pessoa faz escolhas. Nós não estamos falando de liberdade de escolha aqui. Nós estamos falando de soberania de Deus, que é o outro lado da moeda. É uma moeda com dois lados. De um lado está a capacidade do ser humano escolher, dentro de uma natureza pecaminosa. Do outro lado está um Deus soberano que controla até o pensamento das pessoas. Ele faz, nós não sabemos como informações chegam, informações saem, pessoas são colocadas do lado, assuntos são falados. Qual que é o ponto aqui? Deus está querendo ensinar para o povo, olha, vocês vão habitar seguro. Mas Deus também está querendo ensinar, até o pensamento está debaixo da minha soberania. Isso deixa a gente muito mais tranquilo. Porque entenda, o mundo jaz do maligno. Se Deus não trabalhasse para proteger sua igreja, o pouco de injustiça que você já sofre seria muito pior. Provavelmente o mundo acabaria conosco. Tamanha a injustiça do mundo. Então, como Deus opera, ele limita essa injustiça. E, em geral, aqui no Brasil, todo mundo vive bem, não podemos reclamar. A gente tem uma vida cristã relativamente tranquila. Mas vamos lá, versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não a saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Olha que interessante. Aqui Deus mostra, ó, o público-alvo da profecia é Israel. Nos últimos dias, Deus vai trazer Gog, da terra de Magog, contra Israel, falando que habita seguro. Agora, qual que é o motivo? Através dessa guerra, Deus vai se fazer conhecer aos gentios, é o que ele fala aqui. E Deus vai ser glorificado em cima de Gog. Isso nos lembra o quadro do faraó do Egito. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. E ele fala, serei glorificado sobre faraó e sobre o Egito. Então o alvo aqui, além de Deus ser exaltado, Deus ser glorificado, é Deus se fazer conhecido entre os gentios. Esse trecho mostra que essa profecia tem uma característica dupla face. Como é a característica da leitura apocalíptica. Ela se aplica para a geração que está lendo, mas também pode ter aplicações nas gerações futuras. Lembra quando eu falei do anticristo? Que tinha os tipos de anticristo?
como Hitler, como Napoleão, como Antíoco Epifânio. Então essa profecia não serve apenas para o seu dia, ela vai transcender o tempo. Da mesma forma que quando a gente lê o Apocalipse, a gente tem a aplicação do Apocalipse para hoje. Mesmo sabendo que tem profecia do Apocalipse que não se cumpriu, vai se cumprir no futuro. Mas cada geração que lê, ela tira verdades para si mesma. Uma das verdades desse trecho é o seguinte: Deus vai ser glorificado entre os gentios. Isso também aponta para a salvação dos gentios. Porque se ele é glorificado, vamos deduzir, ele é reconhecido como Deus. Aqueles que o reconhecerem como Deus vão adorá-lo. Percebe que é muito mais do que saber, pastor, que país que é esse, que terra que é aquela. Pastor, eu li na revista Veja. Entendeu? O pessoal perde a essência da profecia para ficar brincando de adivinhação. Mas vamos a mais um texto, 38, 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste, do sangue, uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Olha que interessante. Novamente, está no mesmo capítulo, Deus se fazendo conhecer. É a ênfase do capítulo. Novamente, está aqui no capítulo. É Deus que luta as guerras de Israel. Agora, quando você vê o que está aqui escrito, chuva de fogo, chuva de pedra, terremoto, a vida sendo abalada, o que você lembra? Você lembra as trombetas e as taças do Apocalipse. Então, provavelmente, essa profecia aponta para os dias do fim, aponta para os dias do Apocalipse, que são textos similares. Eu não vou encontrar exatidão, mas eu vou encontrar similaridade. O que Deus está falando aqui? Olha, eu luto as guerras do meu povo e eu vou balançar a terra. Só que o meu alvo é me fazer conhecido entre os gentios. Isso aqui está apontando para a salvação dos gentios. Aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso nos mostra que mesmo quando Deus traz catástrofes, mesmo quando Deus traz guerras, mesmo quando Deus traz problemas naturais, isso não impede Deus de salvar. Na verdade, esses problemas, muitas vezes, são usados por Deus para salvar. Porque, infelizmente, o ser humano é tão duro, caído em seus pecados, que ele só para pensar em Deus quando a coisa fica feia. Isso tira de nós aquela mentalidade infantil, de que o crente, nada de ruim acontece com ele. O crente é como se fosse um cristalzinho na mão de Jesus. Isso é mentira, isso não é bíblico. Todos os apóstolos sofreram, a igreja primitiva sofreu, na história da igreja sofre, e no século 20 e 21 são séculos em que os cristãos são mais perseguidos. Só que a igreja está florescendo, países como o Brasil. Veja, em mais ou menos 50 a 60 anos,
O que aconteceu com a igreja brasileira? Levou 5 séculos para acontecer na Europa. O que Deus levou 500 anos, 600, Deus fez no Brasil em mais ou menos 50 anos. E nós lá não somos o país onde se vive mais tranquilamente. Estamos longe disso. Mas esse é o foco da profecia. O que Deus quer fazer com isso? Senão você vira o que eu chamo de crente aiui. O que é o crente aiui? Aconteceu qualquer coisa errada e começa, ai, ui. Entendeu? Aconteceu alguma coisa errada, eu vou orar, vou buscar a face de Deus, vou ver o que Deus está querendo produzir com isso. Eu confio em Deus. Ele é o meu Pai. Jesus é o meu Salvador. O Espírito de Deus habita em mim, é um só com o meu Espírito. Por que isso está acontecendo? Já mudou a sua maneira de encarar o problema. Você está começando a viver uma fé bíblica. Em vez de fazer, não, preciso fazer uma corrente de oração para a praga ir embora. Não, faz o seguinte, você ora para a praga ir embora, confia na soberania de Deus e aprende o que tem que aprender. Senão é tudo inútil. Senão você vai ser uma pessoa que vai viver a vida toda em tratamento de Deus. Porque não amadurece, porque tem uma visão errada de Deus. Amém? Vamos lá, capítulo 39, versículo 3. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros das ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Está vendo novamente? Novamente repete, Deus peleja as batalhas de Israel, a briga vai ser sobrenatural e Deus vai ser glorificado. Está repetindo as mesmas coisas, é o mesmo ensino. E aí, para encerrar, eu quero mais um texto. Ezequiel 39, versículo 21. Diz assim, eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desliga a luz lá. E saberão os da casa de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu me escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. Olha que interessante. Deus aqui está falando para aquela geração. Lembra? Dupla face. Deus está explicando, ele começa a explicar, olha, vocês estão aí no exílio porque vocês foram iníquos, vocês se rebelaram, vocês quebraram a minha aliança. Hoje eu estou debaixo da aliança de Moisés? Não. Mas o Novo Testamento me mostra o quê? Que quando o crente desobedece, algo ruim acontece, é o mesmo princípio. O alvo do texto aqui é Israel, mas eu posso tirar o princípio e trazer para mim. Mas novamente Deus repete a sua glorificação entre os gentios. Tudo que Deus faz tem um proveito, tem um objetivo. É a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, a glória do Espírito Santo. Deus nos salvou para que Jesus Cristo fosse glorificado na nossa salvação. O alvo de Deus é ser glorificado, é nós olharmos e falarmos, bendito é o Senhor, o Todo-Poderoso, que me salvou. Glórias a Ele, louvado seja Ele, santo, 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 e aí vai. Amém? Vamos continuar, 25.
Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão contra si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. O que Deus está fazendo aqui? Duas coisas importantes. Primeiro, Deus está falando, eu vou trazer o povo de volta. Aquela geração que leu Ezequiel, quem estava vivo, em 538 a.C., voltou para Jerusalém. Quem estava vivo, viu. Mas Deus aqui está indo mais a fundo. Lembra a característica dupla face? Deus começa a falar da nova aliança. Porque aqui ele fala, colocarei o meu espírito no meu povo Israel. Vamos relembrar um pouco de teologia. No Novo Testamento, o Espírito Santo é permanente. E ele habita onde? Ele é um só com o Espírito do crente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo habita entre o povo. É diferente. E alguns do Antigo Testamento têm o Espírito. Vou dar um exemplo. João o Batista tinha o Espírito Santo nele desde o ventre. Mas para provar isso que eu estou te falando, vou te falar de Sansão. Quando Sansão agia, mostrava que o Espírito vinha sobre ele, ele fazia o que tinha que fazer e daí se retirava. Então essa é a grande diferença. Por isso que Davi orava, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia que tudo que havia nele de bom era graças ao ministério do Espírito Santo. E Davi sabia. Não sabemos qual o método, que o Espírito era temporário. Você vê no ministério profético, você vê alguns reis, alguns heróis da Bíblia, essa é a grande diferença. Qual é o problema da igreja hoje? Eu quero pegar um texto do Antigo Testamento e fico morrendo de medo de perder minha salvação. Se eu espirrei, eu acho que eu vou perder minha salvação. Em vez de confiar em Deus, confessar o meu pecado, abandonar e procurar viver a vida cristã da melhor forma possível, conforme o Filho de Deus faz. Ah, pastor, eu pequei. Pede perdão agora, rompe com o pecado, pega o chapéu do chão, põe na cabeça e começa a andar em novidade de vida. E se apega com Deus para não errar de novo. E se você errar, faz a mesma coisa, vai assim até o fim, firme com o Senhor, obedecendo, correndo atrás, tendo compromisso. Meu justo cairá 7 vezes, 7 vezes se levantará. Está falando de uma obra completa de Deus. Amém? Amém? E aí vem a grande pergunta, pastor, então, quem é Gog e Magog? Essa daí não tinha como não falar, então veja. Tem algumas interpretações que eu marquei aqui. Por exemplo, existem as chamadas interpretações históricas. Como é que funcionava isso? O mundo antigo não tinha internet, nem tinha telejornal, nem tinha rádio. Mas sempre que surgiu um inimigo, primeira coisa, esse camarada é o Gog e Magog da Bíblia. Por exemplo, Alexandre o Grande foi chamado de Gog e Magog. Por exemplo, os povos romanos foram chamados de Gog e Magog. Os mongóis foram chamados de Gog e Magog. Os citas foram chamados de Gog e Magog. Inclusive o historiador Heródoto, para ele, Gog e Magog eram os citas, que era um povo cabeludão, os caras fortes, lá do meio da Ásia. E aí eram guerreiros poderosos e estavam vindo para invadir a Europa, que falaram, é Gog e Magog. Então, na história, o que mais tem é Gog e Magog.
Por exemplo, quando o Império Turco foi invadir a Áustria, no século XVI, tentar invadir a Áustria, quem era Gog e Magog? O Império Turco. Mas você fala, mas peraí, está invadindo a Áustria, não tem nada a ver com Israel. Não, é Gog e Magog. Por quê? Porque o ser humano tem essa mania. Apareceu uma notícia. Deixa eu pensar uns países esquisitos. O Azerbaijão atacou a Armênia. É Gog e Magog. Por exemplo, a Namíbia atacou Ruanda. É Gog e Magog. Entendeu? Porque a gente tem essa tendência de quando vê alguma coisa diferente, a gente quer correr para a Bíblia e colocar aquilo diferente na Bíblia. Então, historicamente, o que mais tem na história é Gog e Magog. Todas elas erradas. Qual a outra interpretação que tem? Essa aqui é bem legal. Interpretação política. Como é que é a interpretação política? Veja. Nos Estados Unidos, todos os livros de escatologia foram escritos na época da Guerra Fria. Para esses escritores americanos, adivinha quem era o Gog e Magog? É a União Soviética, a Rússia, que é o grande inimigo comum. Aí olha que engraçado, na América Latina, os teólogos da América Latina, da teologia da libertação, que eram ligados à Igreja Católica, eles são tudo comunistas. Então, para eles, Gog e Magog nada mais era que os Estados Unidos e o imperialismo americano. Aí você ia para o lado do Oriente. Quando os teólogos do Oriente escreviam, Gog e Magog quem era? A Europa. Olha que interessante. Aí eu marquei mais um exemplo aqui. Nos últimos tempos, quem tem sido também chamado de Gog e Magog? A China, com o seu imperialismo. E a Rússia, que é a descendente da União Soviética. Está certa essa interpretação? Não, está totalmente errado. Eu fico procurando um inimigo comum, e quando eu acho aquele inimigo comum, eu digo, é Gog e Magog. E cada notícia nova na internet, cada coisa que acontece, que nessa guerra que está acontecendo aí, a maior pergunta das pessoas é Gog e Magog. Aí você fala, por que perguntam? Não, porque vem do extremo norte. No extremo norte de Israel está a Rússia. Realmente, se você correr no mapa, o extremo norte de Israel está a Rússia. Mas olha que interessante. O único jeito de invadir Israel é pelo norte. Geograficamente é impossível invadir Israel pelo leste, pelo oeste e pelo sul. O caminho natural de invadir Israel é pelo norte. Todo mundo que invadir Israel é pelo norte. Essa invasão aqui vai ser pelo norte. Sendo pelo norte, da onde que tem que vir os países? Do norte. Até eu estava vendo o pastor Luiz Saião falando, boa parte dessa palavra é mérito dele, aprendi com ele, pode digitar lá, pastor Luiz Saião. Muito bom, excelente expositor bíblico. E ele falava que se até o Egito quiser invadir Israel, tem que fazer a volta. Então, quando fala que está vindo do norte, é porque é entrada natural. Aí você vai chegar àquela tentativa de adivinhar os povos. Olha que interessante. A gente sabe onde é que está a Pérsia, a gente sabe onde é que está Togarma, a gente sabe onde é que está a Síria. Nós sabemos onde é que está a Palestina, onde é que está a cidade de Gaza. A gente tem um monte de informação. Mas olha o problema. Por exemplo, os sírios fazem parte dessa interpretação. Só que quando a Bíblia foi escrita, os sírios, que são os sírios originais, eles eram arameus, da mesma descendência de Labão. Hoje os sírios são árabes, não é o mesmo povo. E os arameus são de uma descendência bíblica diferente da descendência dos árabes. Por exemplo, você vai para a Palestina.
Os filisteus que viviam na Palestina eram de origem grega. Hoje os palestinos são de origem árabe. Não é mais o mesmo povo. O próprio Egito, na época de José, foi dominado pelo Império Hitita. Os hititas viviam num lugar chamado Turquia. Nem existe mais esse povo. Já não está mais lá. Por exemplo, Togarma aponta para a Turquia. Quando a Bíblia foi escrita, os turcos tinham uma descendência. Hoje, quem vive na Turquia não tem nada a ver com o povo bíblico. Veio lá das estepes da Ásia. São os chamados turcomenes. Então eu não tenho, por exemplo, a própria Rússia. Veja, a Rússia é de descendência eslava. Os eslavos chegaram onde está a Rússia há 1000 anos atrás. Eles foram evangelizados, foram cristianizados. Embora a Rússia não seja o primor, o próprio líder deles defende um monte de coisa cristã. Entenderam? Então também fica difícil. Quando você pega Gomer, da onde vem Gomer? Ah, pode ser que seja um pedacinho da Croácia, um pedacinho da Ucrânia, um pedacinho da Alemanha. Pode. Mas eu não tenho como saber. Se eu quiser dar uma posição geográfica aqui, o que eu posso falar? Com segurança. Eu posso falar o seguinte, é a região do Mar Negro, a região ali do norte da Turquia e a região do Cáucaso, que está ali, tudo ali perto. Então, provavelmente, a região geográfica é aquela, eu não sei se o povo é aquele. Pode ser os sírios? Pode. Pode ser os persas? Pode. Pode ser os turcos? Pode. Pode ser os russos? Pode. Pode ser os argentinos? Principal suspeito. Junto com os corintianos? Pode. Estou brincando. Saúde não despreza. Mas você entendeu? Eu tenho no máximo, como geograficamente, ver a região. Eu não tenho como ver quem é o povo. Aí veio uma notícia, começou a guerra. Ah, isso é Gog e Magog. Não é. Não é. Pode ser que no futuro tenha algo, mas eu só vou saber quando acontecer. E aí vem a pergunta, pastor, mas você não respondeu. Quem é Gog e Magog? Vamos rapidinho, livro do Apocalipse, capítulo 20. Regra de interpretação bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Apocalipse 20, versículo 7. Diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, vírgula, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Fazer uma pausa aqui. Quem é Gog e Magog? A Bíblia explica, o texto explica. Lembra? Revelação progressiva. Lá no final da Bíblia, a Bíblia vai revelar quem é Gog e Magog. São as nações dos 4 cantos da terra. Só isso? Não. Tem mais uma informação. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e noite serão atormentados para todos sempre. Qual a outra informação? Líderes inspirados pelo diabo e até os próprios demônios influenciam as nações da terra a se tornar inimigas de Deus. Aquelas marcham sobre a cidade santa, o arraial dos santos. Nós vamos estar aqui. Essa guerra nós vamos ver.
Nós vamos estar lá tranquilão, vivendo provavelmente ali na região de Jerusalém, algum lugar por ali. E aí as nações inimigas de Deus vão marchar contra. Elas vão ter um líder chamado de maneira simbólica, Gog e Magog. Só que quem seduziu as nações? Satanás. Então a Bíblia me mostra, Gog e Magog virou um símbolo. Símbolo do quê? Das nações ímpias, dominadas por demônios, líderes influenciados por demônios, inimigos de Israel e do povo de Deus. Da mesma maneira que quando Jerusalém foi sitiada pelos romanos, em 70 depois de Cristo, Marechal Tito veio e destruiu a cidade. Quem leu aquilo, o que pensou? Gog e Magog. As nações da terra cercaram a cidade santa, vieram destruir tudo. Mas peraí, por que não desceu o fogo do céu e destruiu tudo? Alguns devem ter se perguntado isso. Mas o símbolo das nações inimigas te remete a isso. Da mesma maneira que tem uma outra guerra no Apocalipse, que esse princípio se aplica. Vamos lá, Apocalipse 16, versículo 12. Diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O que está falando aqui? Demônios enviados pelo ministério do falso profeta, do diabo e do anticristo, seduzindo as nações da terra para quê? Atacar Israel e o povo santo. Princípio de Gog e Magog. Que mais? Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, vencendo os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Novamente, nações gentílicas, reis gentílicos, inspirados pelo demônio, dando poder à besta. Para quê? Para se ajuntar contra o povo de Deus. Gog e Magog. Entendeu? E aí o último texto, Apocalipse 19, 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-os à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava deitado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O que é isso aqui? É o final da batalha do Armagedon, Jesus voltando junto conosco e essas forças sendo destruídas. Ou vocês acham que saiu uma espada da boca de Jesus? Jesus não estava assim. É um símbolo.
A espada da boca provavelmente é dada a palavra de ordem, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas percebe o mesmo quadro? O que eu entendo para encerrar? A profecia de Ezequiel, existe um termo na Bíblia, vocês não precisam decorar, tá? Chama referência plenior. Seria a principal, o auge da interpretação de um texto. A referência plenior dessa profecia é aquele primeiro texto que eu li. Por quê? Porque aquele texto é após o milênio. Israel está habitando em paz. As armas da terra foram todas retiradas. A Bíblia fala que no milênio as espadas, as lanças vão ser transformadas em arados. A terra vai estar habitando segura. Então eu acho que a referência plenior desse texto é Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Porque inclusive é o único texto que cita Gog e Magog. Ele é o auge. Ele é o modelo. Só que nesses outros textos eu vejo o mesmo quadro se aplicando. E sempre o quadro é repetitivo. As nações ímpias, inimigas de Deus, inspirada por poder demoníaco, sempre se levantando contra o povo de Deus para fazer guerra. Nesses dois exemplos aqui é notória, é contra Jerusalém, é contra Israel. Ah, pastor, Israel vai estar habitando em paz na época do Armagedon? Provavelmente sim. Porque a Bíblia fala que o anticristo vai fazer um acordo de paz de 7 anos. E se vocês soubessem o tamanho do orçamento de guerra de Israel, é absurdo. Israel gasta um caminhão de dinheiro para se manter vivo. Agora, não acho que vai ser um viver em paz no mesmo nível que o texto que fala de Gog e Magog. Mas aponta para isso. O que eu aprendo finalmente? Escatologia é para o nosso bem. Escatologia não é a teologia do medo. Escatologia é a teologia da esperança. Embora o mundo pareça um caos, embora o mundo tenha problemas, embora exista um monte de coisa ruim, existe um Deus soberano que está controlando tudo. Embora nós passamos problemas, embora nós soframos injustiça, embora nós tenhamos dificuldades, existe um Deus que cuida e zela do seu povo. Para de procurar na notícia de jornal e na internet coisa que a Bíblia não te ensinou. O dia que for Gog e Magog, nós vamos saber. O dia que o caldo engrossar, nós vamos saber. Pare de sofrer, vai viver sua vida, vai viver os planos de Deus para a sua vida, vai cuidar da família, vai cuidar do estudo, vai cuidar do casamento, vai cuidar dos netos, vai ser feliz. Porque cada geração que lê o livro de Ezequiel e cada geração que lê o livro do Apocalipse, muitas vezes ela tem a impressão que ela está vivendo aquele tempo. E aí fica desesperado. Pastor, eu vi uma notícia ontem no jornal, acho que o Apocalipse começou. Quando o anticristo manifestar, nós vamos saber. Tão claro quanto o dia, simples assim. Mesmo assim, Jesus falou, quando vires essas coisas, não temais. Porque é chegada a vossa redenção. Viver bem, viver alegre, viver feliz. Pode até se divertir vendo os vídeos, eu também vejo. Mas tira seu coração do pânico, tira seu coração do medo, como a maioria dos crentes faz. Vive em pânico, vive com medo. De uma maneira errada. Ah, pastor, acho que Jesus vai voltar semana que vem. Não vai. Não vai, a Bíblia mostra que não vai. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Vive bem, vive tranquilo. E se Jesus voltar daqui a 500 anos, como é que vai fazer? O próprio Jesus falou, não sabeis o dia nem a hora. Qual que é seu papel? Está servindo a Jesus com alegria, vivendo bem e vivendo alegre, de maneira leve, tranquila, sem medo. Pode até ser meio prevenido, pode até fazer umas coisinhas, pode, mas tudo isso é inútil. Se Deus não guardar, nada adianta o atalaia vigiar a cidade. Amém?
Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Que nós possamos viver a vida cristã de maneira tranquila, em paz, com alegria, com todo discernimento e com toda percepção. Livra o teu povo de todo pânico, livra o teu povo de todo medo e de toda notícia sensacionalista que nós temos hoje. Profecias falsas, falsos mestres, gente que está atrás de atrações. E isso nos traz muito dano. Nos livra dessas coisas, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.